o que a gente sabe é que existe um impacto brutal, né, populacional, que pode variar certamente conforme a efetividade das ações de prevenção, de promoção, como, por exemplo, campanhas educativas. Todos nós sabemos da importância do alcance de se levar informação. Informação também salva vidas, né? Ações, estratégias para diagnóstico precoce, também informação para mudança de estilo de vida, informações sobre sinais e sintomas, controle sobre fatores de risco, enfim, segundo salienta o INCA, tudo isso é muito importante para promover um impacto nesse cenário, né? Mas existem diversos gargalos que impedem que essas ações, essas estratégias sejam efetivas. Então, sobre esses gargalos, a gente também vai conversar hoje com os nossos convidados, e esses impedem, né, que o cuidado integral chegue para todas as mulheres, né? E isso faz com que os desfechos sejam distintos. Nem sempre a gente consegue oferecer oportunidades iguais, chances de sobrevida e de cura para todas as mulheres no Brasil. Então, neste painel, nós vamos abordar o percurso, né, dos tratamentos, dos cânceres ginecológicos. Vamos falar desde a etapa de aprovação pela Anvisa até a efetiva disponibilização ao paciente. Em uma análise sobre os avanços, então, o quanto que avançamos nessa jornada, se é que avançamos, do cuidado oncológico, e a importância também da participação dos pacientes no processo, né, de melhoria dessas etapas e também das decisões que são tomadas do ponto de vista do cuidado e da saúde. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês os nossos convidados, que já estão aqui ao meu lado. Vou chamar nominalmente um a um, e se eu esquecer alguma qualificação, algum detalhe, vocês me falem. Larissa Miller Gomes, oncologista, clínica do Grupo Oncoclínicas de São Paulo. Ela é fundadora também do Oncoresidentes, diretora de comunicação do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, EVA. Então, temos uma oncologista clínica que certamente vai enriquecer bastante o debate aqui. Obrigada, Larissa. Sheila Camargo, da Lagnol, é isso? Paciente com câncer de ovário metastático, advogada, voluntária da ONG Oncoguia. Prazer ter você conosco. Perla Sachs Kindi. Acertei. Perla, um prazer te conhecer pessoalmente. Só te conheço por vídeo, foto. A Perla é especialista em advocacy e políticas públicas, também do Instituto Oncoguia, que é um parceiro e membro do TJCC. E a Perla é mestranda em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Patrick, agora seu sobrenome, Eckert. Passou. O Patrick é presidente da GSK do Brasil e tem uma ampla experiência. Eu tenho certeza que ele vai trazer um pouquinho desse cenário do processo histórico, posso falar assim? Porque ele tem uma ampla experiência na indústria, né? Na indústria farmacêutica. Patrick é suíço de origem, uma particularidade, é graduando em administração de empresas, possui MBA, administração e gestão de negócios, e ele vai trazer um pouco da visão de dentro da indústria farmacêutica, o cenário, os desafios, né, quando a gente fala de avaliação de novas tecnologias, né, inovações terapêuticas, cenário de futuro das terapêuticas para os cânceres ginecológicos. E aqui, pertinho de mim, doutora Maria Del Pilar, médica oncologista também, coordenadora da Oncologia Clínica e diretora do Corpo Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Vocês devem conhecer muito bem o ICESP. E oncologista clínica também da Rede DOR. Tudo isso? Meu Deus! Que horas você descansa, doutora Pilar? Bom, pessoal, eu tenho certeza que o painel vai ser muito enriquecedor. Só antes de sentar ali ao lado dos convidados para o debate, eu quero dar um recadinho. Por favor, todo mundo que quiser participar, enviar suas perguntas, é possível, tanto quem está aqui conosco como quem está em casa. Então, vocês podem enviar através do QR Code.
Dúvidas, perguntas, comentários, também algum recadinho para um dos participantes, o que vocês quiserem. Eu incentivo a participação, porque sempre fica mais rico para o debate. Então, eu não sei, isso aí, olha, esse QR Code já está disponível, já escaneia, acessa, pode ir escrevendo na medida que a gente vai avançando no bate-papo. Não prometo que vamos responder todas, tá? Porque a gente tem sempre o desafio do tempo. Mas será um prazer depois direcionar aos nossos palestrantes. Então, vamos lá, vou sentar aqui, ó. Oi, ótimo, me escutam. A gente tem muitos assuntos para cobrir, né? Nessa 1h30, já está correndo aqui, mas eu gostaria de começar com você, Larissa, se você me permite. É super voluntário, viu, a condução aqui do painel. Eu vou moderando e vocês topam, por favor. A perguntinha é relacionada, só para quebrar o gelo e a gente começar a tocar nos temas que são super importantes. Então, queria saber, na sua visão, né, o que avançamos ou não com relação aos cânceres ginecológicos, olhando assim numa perspectiva do ano anterior para esse, né, em termos de acesso ao tratamento, acesso que é um dos gargalos, uma das barreiras tão importantes, né, hoje, e que diferenciam o desfecho, não é? Entre um paciente e outro, uma paciente e outro. Então, acho que é importante a gente começar falando exatamente disso. Será que a gente ainda enfrenta desigualdades relevantes nessa questão do acesso à terapêutica adequada no âmbito do SUS comparado com o privado, ou não há esse cenário? Fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, é um prazer estar nessa mesa com todos vocês. E eu acho que, antes da gente entrar verdadeiramente nessa pergunta, eu gostaria de complementar um dado que você trouxe, em que a gente tem uma incidência de 34 mil pacientes novas com tumores ginecológicos a cada ano. Acho que cabe ressaltar que, por exemplo, câncer de ovário, em que a gente tem 8 mil casos ano, a gente também tem 7 mil mortes por ano. Ou seja, a gente perde muitas pacientes ainda por câncer de ovário, essa que é uma doença ainda muito letal. E isso entra com relação a esses avanços em que a gente vai comentar aqui ao longo dessa discussão. Então, por exemplo, no câncer de ovário, a gente teve a confirmação cada vez maior dos inibidores da PARP como uma estratégia de tratamento para pacientes com doença avançada. Esses inibidores da PARP já vêm sendo utilizados amplamente no setor privado, mas a gente ainda encontra algumas barreiras, algumas até mesmo com relação a planos de saúde, e no SUS muito mais, onde a gente não tem ainda esse acesso disponível para as nossas pacientes. O que a gente tem, muitas vezes, para tentar minimizar essa discrepância toda, é o que a gente tem, por exemplo, no ICESP, né? Aqui está a doutora Pilar, eu recordo das pesquisas clínicas, em que as pacientes acabam tendo alguma forma, né, uma oportunidade dessas pacientes entrarem em pesquisa clínica e descobrirem, terem acesso. Não só falando dos inibidores da PARP, a gente teve também como avanço do último ano para cá e de anos subsequentes a implementação de testes genéticos e biomarcadores. A gente tem visto que a medicina personalizada, a medicina de precisão, ela tem se destacado cada vez mais em todos os tumores e também nos tumores ginecológicos, em que a gente consegue identificar precisamente qual tipo de mutação ou o que trouxe aquela doença para aquela paciente. E, através disso, conseguir levar essa paciente a ser submetida a um tipo de tratamento-alvo, né? Está aqui uma paciente que eu sei que ela passou por isso e ela pode falar melhor depois na perspectiva dela, né? Então, quando você tem um diagnóstico e consegue saber de onde veio, por que veio, e consigo disponibilizar esse tratamento, faz toda a diferença. Passando para outros tipos de tumores, a gente teve também a disponibilidade da imunoterapia. Imunoterapia aqui também em cenários mais avançados. Agora, no caso do colo uterino, na doença localmente avançada, a gente teve uma aprovação recente, em que é disponível para essas pacientes realizar
no sistema privado, novamente, no sistema público, onde a gente ainda encontra essa falha. E, como tu bem disseste, né, a gente tem uma incidência muito grande de câncer de colo de útero na região norte, nordeste, em que a gente sabe que a grande maioria da população acaba ainda recorrendo ao sistema público de saúde. Ainda chamo a atenção para vocês com relação ao diagnóstico. A gente teve uma melhora dos exames de imagem, dos exames de triagem, a gente consegue ter um diagnóstico preciso dessas pacientes, mas a gente também tem uma falha muito grande. Às vezes, falta um pouco de estudo, de incentivo nosso, né, como médico, como sociedade mesmo, de manter essas unidades básicas de saúde, esses centros iniciais que vão atender essas pacientes a suspeitarem, né? Porque, por exemplo, o câncer de ovário, a gente tem em dados de pessoas que chegam a demorar, por média, 6 meses para receber o diagnóstico. Câncer de colo de útero, muitas vezes a paciente vai com sangramento, chega na unidade e não é feito nenhum exame porque ela está com sangramento. Então, quando o sangramento parar, você retorna, e isso acaba retardando para que a paciente acaba desmobilizando, né, a paciente. Você Exato. pode perder a paciente nesse mesmo momento. Né? Exato. Então, assim, a gente avançou muito com relação à imagem, com relação a, por exemplo, PET-CT, mas o acesso ele não é tão simples. Nem mesmo para quem está no sistema privado, a gente tem a aprovação, por exemplo, dessas tecnologias. Tudo isso tem custo. E no SUS, então, no sistema público, muito menos. Então, tudo isso vai dificultando, porque a partir do momento que eu tenho um déficit no diagnóstico, o paciente chega com uma doença mais avançada e, por consequência, com uma necessidade de um tratamento mais especializado, e né, que a gente estava comentando. Um custo maior. Com certeza. Eu acho que o que eu destacaria de avanço positivo seria a ampliação com relação à vacinação e não com relação ao tratamento, porque a vacinação ainda é importante, principalmente no câncer de colo de útero, que a gente sabe que tem uma possibilidade muito grande de erradicação se a gente conseguir ter uma cobertura vacinal adequada em nosso país. Lembrar que a vacinação ela é feita para pacientes no sistema público com a quadrivalente. Essa vacina ela é eficaz, ela pode ser feita tanto nos adolescentes como também em pacientes até 45 anos. Então, a gente teve ampliação também na inclusão de pacientes que foram, infelizmente, abusadas sexualmente. Então, essas pacientes também podem receber a vacinação. Então, acho que isso é algo que eu destacaria positivamente. E aí, lembrar que nós, como sociedade, como um todo, podemos tentar ajudar a mudar esse quadro quando a gente tem a oportunidade de participar de consultas públicas, por exemplo. Quando são abertas as consultas públicas, que são feitas votações e que a gente tem a oportunidade de opinar sobre uma aquisição de uma nova tecnologia ou medicamento para ser trazida para a nossa opção de saúde suplementar e também pública, é uma oportunidade de nós, como pessoa física, de participar disso, desse movimento, e tentar trazer oportunidade para outras pessoas receberem esse tipo de tratamento. Então, assim, na verdade, a gente tem um elefante que está na sala, mas muitas vezes a gente finge que ele não está ali, né? E que cabe não só a nós falarmos assim, mas o governo deveria ser diferente, a administração deveria ser diferente, mas quando a gente tem uma consulta pública aberta, por exemplo, é uma oportunidade de nós nos manifestarmos. Né? E também, assim, trago também essa advertência para nós médicos, né? Nós como sociedade médica, as sociedades, as organizações de pacientes que também são super ativas, as próprias indústrias que também nos auxiliam e nos dão a oportunidade aí de mudar essa história toda das pacientes. Então, acho que era esse o panorama que eu queria trazer. Larissa, muito obrigada. Você, em 10 minutinhos, tocou em pontos importantíssimos, que a gente vai tentar explorar agora, trazendo outras visões. Sheila, já quero te puxar. Sabe por quê? Acabamos de sair da abertura, né, do Congresso, estou aqui no primeiro painel que eu estou moderando, com muita alegria de estar com vocês, porque é sempre uma oportunidade de aprender também. E eu estava escutando todo esse teu relato do ponto de vista de profissional, especialista,
que está no lugar do cuidador, né, ou do que fornece a melhor orientação e assistência às pacientes, e fiquei imaginando. Existe uma dimensão do acesso que eu tento abordar quando eu tenho a possibilidade de discutir sobre isso, que é a dimensão da informação, né? O direito à informação e o acesso à informação é uma dimensão a ser considerada, porque fiquei olhando para a Sheila e pensando em inúmeras outras mulheres que não têm, por exemplo, informação, nem a mínima, a informação básica para entender, né, desses tipos de câncer, o que eles representam, como se manifestam, quais são os exames, né, que podem ser feitos para detecção precoce, enfim. E aí me veio essa vontade de te trazer para te ouvir na tua perspectiva, Sheila, falando da perspectiva do paciente, da paciente. Como que você enxerga esses principais dificuldades, vamos dizer assim, para o acesso, seja de informação, ou diagnóstico ou do tratamento? Olá, boa tarde. Eu sou a Sheila, eu sou paciente de câncer de ovário metastático. Eu tive meu diagnóstico em 2016. E eu falo hoje com toda certeza que o que me difere, infelizmente, de outras pessoas aqui, é porque o meu tumor é de baixo grau, e 2, porque eu tive acessos. Eu tive acesso à informação, eu tive acesso a medicamento, eu tive acesso ao tratamento de ponta, o que, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas. No início do meu tratamento, eu cheguei a utilizar o SUS, eu fiz cirurgias pelo SUS. Hoje, eu utilizo principalmente o convênio, eu utilizo também alguns tratamentos particulares, e é destoante a diferença entre os tratamentos. Isso é muito difícil, isso é muito triste. Eu, como uma paciente ativa, eu tenho constantemente contato com outros pacientes, com familiares de pacientes que, às vezes, entram em contato comigo, me perguntam, como a doutora Larissa falou, por exemplo, do inibidor de PARP, eu vi que você usou, e aí eu tenho que perguntar por onde você se trata. Porque, infelizmente, esse é uma condição que diferencia entre você ter um tratamento ou não. O que não deveria acontecer. Eu não sou melhor do que ninguém, não deveria ser assim. Mas essa é uma realidade, e eu acho que isso é importante a gente falar, é importante mudar, né? Obviamente, o SUS é muito importante, faz toda a diferença, mas essa diferença que a gente tem na realidade hoje não deveria existir, pelo menos não de uma forma assim tão grande como acontece, né? Eu estou viva hoje, sem sombra de dúvidas, ouvindo aqui os marcadores que eles falaram, tanto de mortes. O câncer de ovário é um câncer extremamente grave, mas porque eu tive acesso aos melhores tratamentos, aos melhores médicos, às melhores condições. E toda mulher, toda pessoa, todo ser humano devia ter o mesmo direito. Eu acho que o ficar viva ou não devia ser a depender da minha condição financeira, da minha condição intelectual, porque eu também sou privilegiada por ser advogada. Então, em alguns momentos, eu tive que entrar com ações judiciais para obter medicamento, o que também é uma economia para mim, porque eu mesmo fiz. Então, é uma outra vantagem. Então, eu acho que é importante nós, como cidadão, como pessoas, a gente fazer esse movimento e pleitear e brigar e está chegando a eleição, então, votarmos em pessoas que visam uma melhora, para que todos possam ter acesso às melhores condições, aos melhores tratamentos. Eu acho que faz toda a diferença, eu acho que é muito importante. Agora mesmo, eu acabei de fazer um exame genético, que o meu material foi mandado para os Estados Unidos, para eu poder verificar se existe algum tratamento melhor, possível. Quantas pessoas no mundo têm essa possibilidade? Quantas pessoas têm essa condição? E que injusto isso, né? Que injusto. Eu acho que a gente tem que brigar por um dia, por um lugar, que você passe no teu médico, o teu médico fala, olha, você precisa fazer esse exame. Você vai lá e você faz esse exame. Que não é o que acontece. Às vezes fala, tá, eu precisaria que você fizesse esse exame, tá, e como é que eu vou fazer?
Esse daqui não fornece, daqui você vai ter que processar, esse daqui você vai ter que brigar, você vai ter que ir atrás de alguém que te ajude, às vezes alguma instituição que te beneficie, ou eu preciso que você faça tal protocolo médico, mas não é fornecido, não dá, não tem. Então, eu acho que nós temos hoje acesso a muitas tecnologias, temos muitos tratamentos, a gente vê que a medicina está avançando, as coisas estão melhorando, mas, infelizmente, poucas pessoas efetivamente, na prática, têm acesso a esses tratamentos. Eu acho que isso é muito importante, a gente ampliar, melhorar, às vezes reduzir valores, né, para que mais pessoas possam ter acesso e que esse número de mortes diminua, né? Eu trato hoje o câncer como uma doença crônica. E poucas pessoas têm essas condições, né? Então, acho que é muito importante, sim, essa modificação. Então, não só de trazer a tecnologia, mas de que ela seja acessível para as mais pessoas. Muito bem. Esse painel, não sei, acho que ele precisava de mais 1 hora. Vocês não acham? Porque cada pequena fala traz muitos elementos para a gente debater. Eu não quero perder nada, porque foi muito rico o que você trouxe. Não só pelo seu relato, na perspectiva de paciente, como pela a sua visão muito acertada do que é acesso e como ele impacta na jornada do paciente. Uma vez me perguntaram, num fórum internacional, por que a gente fala enfrentamento, né? Por que a gente fala luta contra o câncer? E até me questionaram o nome do movimento, né? Nossa, contra o câncer? É porque é uma batalha mesmo, você acabou de descrever, né? A partir do momento que você recebe o diagnóstico e aquela folhinha com indicação, né, dos exames que você vai precisar ou até já do tratamento proposto, começa uma batalha. E o paciente, na melhor das hipóteses, quando bem apoiado por uma associação de paciente, ou quando o acesso à informação é facilitada, ou quando tem um médico mais, né, com um vínculo próximo que o ajuda no caminho, ou quando tem acesso, de repente, a um programa de navegação, ou quando faz uso do seu direito constitucional à saúde e acaba tendo que ir para uma briga judicial, não é? A judicialização para o acesso, aí sim ele começa a ter uma luz no fim do túnel, mas aqui duras penas, né? E com um esforço e um desgaste, um impacto emocional tremendo, para não dizer outras coisas, né, que impactam na evolução da doença, no prognóstico e no próprio desfecho. Então, lembrar que acesso é sobre igualdade de oportunidade. Não me canso de falar sobre isso, porque é o que faz a diferença. Eu citei agora há pouco também, na abertura, a questão da visão da doença crônica, né? É isso mesmo, que possamos um dia chegar lá, porque ainda não estamos, né? Você falou sobre direito à saúde e mencionou a questão também da participação, como que a gente pode se engajar, né? Não lutar somente por nós, mas fazer a diferença a partir do momento que a gente é privilegiado, tem informação e, no seu caso, conhecimento, como especialista advogada que é. E aí, Perla, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre participação social, na seguinte perspectiva. Primeiro, o que você acha dessa participação no processo de tomada de decisão sobre análise de novos tratamentos, novas tecnologias em saúde, como a gente fala? E segundo, essa participação é efetiva? Na sua opinião, na análise, né, no seu processo de trabalho, você vê posicionamentos serem revertidos, você vê uma escuta ativa, você vê efetividade nessa participação? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou feliz que eu posso falar de participação social aqui, porque é um tema muito caro para mim. Primeiro, eu acho que, dando uma contextualizada geral, a participação social e a experiência do paciente tem sido cada vez mais valorizada, não só no processo de ATS. A gente fala de participação social e a gente está falando da experiência do paciente até durante a fase de pesquisa clínica, você conseguir incluir indicadores de qualidade de vida para esse paciente, entender a experiência do paciente para além de ser biológico, mas também como um ser social que vai chegar em casa, tem os filhos, tem trabalho, e entender como essas tecnologias vão atravessar a vida do paciente também nesses aspectos. Então, isso faz parte... Isso deveria fazer cada vez mais parte de toda a trajetória quando você fala em tecnologia e quando a gente fala de sistema de saúde num todo. Trazendo agora para a questão de ATS mais especificamente,
dando uma contextualizada para quem não está tão familiarizado com o processo aqui no Brasil, a gente tem duas grandes vias de acesso, o do sistema público e o do sistema privado da saúde suplementar. Do sistema público, a gente tem a Conitec, ela abre 2 caminhos de participação social e a participação do paciente direta. Primeiro é a consulta pública, que eu acho que já foi mencionada aqui, que os pacientes eles têm, não só pacientes, mas profissionais de saúde, familiares, cuidadores, têm a oportunidade de opinar e de trazer a experiência deles nesse processo. E eu acho que é um momento muito rico, porque é um momento também dos pacientes e de todo mundo que teve experiência com essa tecnologia trazer questões que são, muitas vezes, o ponto cego do gestor. Então, quais efeitos colaterais esse remédio tem trazido? Como o sistema de saúde pode trabalhar para evitar esses efeitos colaterais? Como o sistema de saúde pode ajudar o paciente a lidar com isso? O paciente consegue sair do tratamento e voltar para casa? Ele precisa de um apoio? Ele precisa de um acompanhante para fazer esse cuidado dele? Então, eu acho que, muitas vezes, não só entender a consulta pública como um momento que a gente pode, sim, o paciente colocar a voz dele e colocar as necessidades dele, mas também um processo valioso para o sistema de saúde, para o sistema de saúde se De entender. aprendizado, né, do que acontece no mundo real. Sim, o sistema de saúde também se enxergar através do paciente. Isso Também. é muito importante. Obviamente, a gente tem falhas nesse processo, né? Eu acho que a Conitec tem avançado e a gente tem visto movimentação da Conitec de conseguir absorver essas contribuições da consulta pública de forma mais eficiente. Então, a gente tem visto que eles têm modificado algumas metodologias de análise, eles estão fazendo algumas metodologias que conseguem captar mais essa minúcia da contribuição, mas a gente ainda vê que muita gente não conhece o processo é um pouco confuso, por mais que a Conitec agora já uniu os formulários, eram 2 formulários diferentes, um monte de gente já se perdia nesse processo, mas ainda é um processo um pouco confuso, é um processo difícil, e a gente tem visto que, por mais que essas análises da Conitec tenham avançado, a gente percebe que isso não tem sido devidamente valorizado. Muitas vezes, quando a gente acompanha as reuniões da Conitec, a gente vê que a consulta pública e a voz do paciente a gente sente que isso poderia ser mais valorizado ou isso pesar mais na tomada de decisão e no desenho da política pública a longo prazo. Eu tenho uma opinião. Posso jogar aqui para não esquecer de comentar? Eu acho que eu creio que uma das formas de ser mais efetivo ou até conseguir impactar, né, nas discussões, nas decisões da Conitec, enfim, é abrir espaço para essa voz, essa participação, né, da experiência do paciente, da perspectiva do paciente, cada vez mais em fases precoces do processo. Não adianta eu ouvir lá no final, a decisão já está tomada, né? Então, trazer esse debate o mais precoce possível, fazer vários momentos de escuta, né? Isso do lado do processo em si. Depois tem umas tarefinhas do lado de cá, né, das associações de pacientes e o nosso papel também na melhor informação, preparo e letramento, se é que eu posso dizer, eu não gosto muito desse termo, mas de preparo mesmo para que o paciente possa participar de uma forma cada vez mais qualificada, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que no desenho que tem hoje em dia, a consulta pública e a voz do paciente ela é escutada no meio do processo, quando você já tem um relatório preliminar. Ia ser muito interessante se o paciente fosse ouvido antes de você fazer esse relatório e você já conseguir desenhar o relatório pensando. Concordo plenamente. A gente tem outro espaço que é razoavelmente novo, tem alguns anos, que é o da perspectiva do paciente, que um paciente é selecionado para falar lá na Conitec e para dar o seu relato. E eu acho que isso também é bastante interessante no sentido que você humaniza o processo de ATS. É muito diferente você, como tomador de decisão, tomar a decisão de incorporar ou não o medicamento depois de ver vários gráficos e vários números e contas econômicas que são importantes, com certeza, mas eu acho que é muito diferente você ouvir uma pessoa de carne e osso falando como ela passou, como esse medicamento faz diferença, essa tecnologia faz diferença na vida dela. Pensando rapidinho na saúde suplementar, a gente também tem um processo de consulta pública, ele é um pouco diferente, mas ele é bastante análogo. A gente tem o espaço da audiência pública, que você não tem no espaço da saúde na Conitec. Na audiência pública,
mais pessoas podem participar, eu acho que isso é uma virtude, mas também, enfim, eu acho que a ANS também precisa avançar um pouco em como captar esse insumo e captar essas opiniões desses pacientes para dentro da análise. E eu acho que a gente avançou bastante. Mas, como toda política pública, e como tudo nessa vida, a gente precisa continuar caminhando. A angústia é sempre a velocidade, né? Que a gente avançou, a gente avançou. Que a gente está mudando, a gente está mudando. Eu só acho que tem que acelerar um pouquinho, né? Porque se a gente não acelera, fica essa percepção de quantas vidas estamos deixando para trás, né? Desculpa o desabafo, mas acho que é importante dizer. O tempo é uma variável importante aqui, assim como em outras condições, essa não é a única, mas olhando para as estatísticas e para todo o cenário, é indispensável trazer o tempo como uma variável fundamental e a gente precisa fomentar o compromisso dessas melhorias de processo, dessas inovações, até por dizer metodológicas, para a área da oncologia, serem aceleradas para promover transformações que impactem o mais rápido possível na vida das pessoas. E eu acho que a participação social e essa necessidade de avanço e essa pressa que a gente tem, e pensando em participação social como um todo, o espaço da participação social não é só na consulta pública, não é só na perspectiva do paciente, nesses espaços que já estão pré-determinados. Eu acho que a nova política de câncer é um ótimo exemplo de participação social para além da ATS, para além do espaço designado. Todo o trabalho que as associações de pacientes que a gente faz no Legislativo, todo o trabalho que a gente faz nas nossas conversas com o Ministério da Saúde, com as secretarias estaduais, é também a gente trazer, é também participação social, é também a gente trazendo a visão do paciente e a gente... Assim, pensando em políticas públicas no Brasil que foram muito bem-sucedidas, por exemplo, a política de combate ao HIV, elas foram todas construídas com o apoio da sociedade civil. Muito bem lembrado, sim, exatamente. E acho bem oportuno você trazer a questão da política, porque esse é o pano de fundo do nosso 11º Congresso. Concordo plenamente, né? Uma participação social representativa nesse caso, né? Porque ela é liderada pelas associações de pacientes, mas com muita legitimidade e com um potencial influenciador muito grande, né? Obrigada, Perla. Agora vamos trocar um pouquinho trocar de assunto não, mas mergulhar no outro olhar sobre o mesmo assunto, porque quero deixar uns minutos para tentar responder as perguntas que já recebemos. Então vou acelerar aqui. Vou falar de inovação, vou falar de terapêutica, vou juntar duas perguntas para dar oportunidade para você, Patrick, e doutora Pilar. Posso chamar de Pilar? É que eu adoro esse nome, acho chique. Para vocês me ajudarem aqui e trazer as respostas. Então, acho que são duas questões pensando em inovação. Eu sempre falo, independente do debate que eu estou aqui, inovação é maravilhoso, desde que esteja acessível, né, gente? Desde que disponibilizada. Porque inovação por inovação não tem propósito. Inovação precisa ter aplicabilidade, né? E isso eu acho que é uma premissa fundamental. Outro dia eu fiz uma analogia, morreram de rir. Não sei se eu faço de novo, eu não sei se é muito esperta, mas veio do coração. Fiquei pensando, né, nessa questão da inovação e do acesso. Então, inovação, para mim, sem acesso, é igual aquele amor platônico. Sabe, amor platônico? Você escolhe uma vítima, você cisma que ama, não é isso? Você faz todo esse processo sozinho, completamente lunático, né? Não é correspondido, aquela vítima nunca sabe, né, que ele é alvo desse amor, e nada acontece. Então, é o mesmo. Eu acho que investir em inovação, se não for para promover evolução, né, dos processos terapêuticos, melhorar desfecho, qualidade de vida, e dar uma perspectiva inovadora para aqueles pacientes que estão aguardando e que muitas vezes já utilizaram todos os recursos existentes, não faz sentido. E aí eu queria te ouvir, Patrick, com todos esses anos de experiência na sua jornada, sem entregar nada, mas eu sei que a sua jornada é longa. Vamos pensar um pouquinho nessa questão, né, da inovação, que ela vem, acho que esse sim é um processo que vem se acelerando, né? Muitos medicamentos inovadores chegando ao mesmo tempo e com um pipeline aí intenso. Então, como que a indústria está sentindo esse processo, né? Como que vocês estão se preocupando
em fomentar, ajudar e contribuir para a ampliação do acesso com mais equidade, né? E depois, Pilar, queria que você tentasse responder o seguinte, pensando nos tratamentos inovadores, esse é o único caminho, né? Quer dizer, e os tratamentos já convencionais que demonstram bons resultados, né, que ajudam pacientes, ajudam no cuidado das pessoas com cânceres ginecológicos, como posicioná-los, né? Fala um pouquinho para a gente desse cenário terapêutico dos já existentes e dos inovadores. Obrigado, Catherine. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês e me colocando um pouco nesse papel, representando a indústria e um pouco tentando pegar as histórias bacanas que existem, né? Porque a gente tem que olhar para os desafios que a gente tem na frente, também celebrando um pouco os avanços que a gente tem, né, ao longo dos anos. E acho que uma primeira coisa que, para mim, está muito clara é a gente precisa mais desses momentos de debate, como esses que estamos aqui, porque eles fomentam realmente a educação. E acho que ainda no Brasil a gente está precisando de fomentar muito a educação em cima do câncer ginecológico, câncer em geral, e de realmente provocar políticas públicas diferentes, né? E a gente pode celebrar, assim, alguns exemplos aqui e lá, que a gente vê ao longo da história acontecendo, mas ainda são poucos, né? Um exemplo assim, muito claro para mim foi aqui uns 4, 5 anos atrás, quando a GSK estava iniciando essa jornada, ou reiniciando a jornada no âmbito da oncologia, uma mesa parecida a essa aqui, que, de alguma forma, falando de câncer do ovário, criou a necessidade e puxou realmente o movimento da sociedade para criar uma política nova de prevenção e tratamento em um dos estados, no Rio de Janeiro. Mas quantas histórias assim temos? São poucas. A verdade é que são poucas, e a gente escutou bastante das conquistas que a gente pode ver também de um paciente, mas esse paciente ele está onde? Se eles tivessem outra parte geográfica do Brasil, provavelmente ele não teria as mesmas oportunidades, né? Mas voltando na pergunta, Catherine, a provocação que você fez, como indústria, a gente, a verdade, fica muito feliz, né? Porque a gente tem um pipeline muito rico, em geral, enquanto a inovação, um grande investimento que é feito, e cada vez mais trazemos essa oportunidade mais cedo para o Brasil, porque a gente consegue, ao longo dos 10, 15 últimos anos, trazer essa pesquisa muito mais cedo, mas ainda é pouco, novamente. Do pipeline, a gente tem hoje, em estudos de câncer ginecológico, de câncer em geral, temos 11 estudos na GSK. A gente poderia ter muitos mais. Com certeza. Eu tenho certeza que cada um de nós, como indústria, se a gente reflete, a gente vai chegar nas mesmas conclusões, ou por que a gente não consegue atrair mais estudos. E, ao longo da jornada, a gente tem melhorado muito, porque 15, 20 anos atrás, quase não tinha estudos clínicos multidimensionais, assim, que eram o foco sempre nos Estados Unidos, na Europa, e pouco a pouco a gente vem atraindo mais, porque a gente tem uma riqueza e uma preparação muito boa aqui, mas ainda temos algumas barreiras. Olha, já que você citou, não ia falar de pesquisa clínica, porque não dá para a gente tocar todos os aspectos, mas você citou. Então, a nova lei da pesquisa clínica, você acha que traz uma nova perspectiva, né, para impulsionar a questão do fomento dos estudos, né? E porque eu concordo com você, acho que a gente tem um território muito interessante, né, para a pesquisa clínica. Não gosto de falar da pesquisa com um viés somente de oportunidade de acesso, mas é inevitável num país desigual como o nosso, precisamos falar com esse viés. Mas não dá para esquecer que o objetivo principal é o desenvolvimento, a evolução biotecnológica e a possibilidade da gente olhar para o futuro daqui de pertinho. Que, para mim, a inovação está chegando de uma forma tão acelerada que é o futuro que já é a realidade, né? E aí a gente só precisa construir o acesso. Mas será que essa nova lei da pesquisa clínica vai criar um cenário mais positivo? Esperamos que sim, né, Patrick? Estamos muito esperançosos. Eu acho que ela vai ajudar sim, mas acho que vai faltar a gente impulsionar muitas outras conversas também. Ainda a pesquisa clínica no Brasil tem um custo muito alto comparado com o resto do mundo. E a gente ainda demora muito para poder aprovar os estudos aqui no Brasil. Então, a gente sempre fica meio que no final da jornada quando um estudo clínico é lançado lá fora. Então, tem ainda opções e oportunidades para a gente se apoiar no que está sendo
desenvolvido agora, mas realmente levar isso para uma conversa um pouco mais aberta, mais transparente, e unindo esforços, assim como a gente está colocando aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade, sim, de melhorias, né, honestamente. Agora, acho que o apetite está aí, porque a gente vem se preparando muito, e eu vejo assim quantos centros, hoje em dia, no Brasil, estão assim como referências a nível mundial. E isso mesmo com todas essas dificuldades que existiram ao longo dos anos. Hoje em dia, muitas vezes, o Brasil acaba sendo incluído quando faltam pacientes a ser recrutados lá fora. E a gente faz isso de uma forma muito rápida, né? Porque a gente mapeia, a gente está bem organizado, mas a gente poderia e deveria poder iniciar, ser dos primeiros a ser considerado, né? Então, acho que aí, nesse sentido, ainda temos bastantes oportunidades. E finalmente, acho que vocês tocaram um pouco nas vacinas, tudo, acho que a prevenção, ainda falar um pouco mais da prevenção, porque acho que ainda existe um estigma muito grande em câncer ginecológico, que, novamente, esse tipo de debates, o que a gente vai conseguir fazer e levar como mensagens daqui para fora é o que vai ajudar a que as pessoas nos 4 cantos do Brasil entendam um pouco melhor o que fazer, como pedir ajuda, e não importar tanto ou menos se elas moram no Nordeste, no Norte ou no Sul do país, né? Então, acho que aí tem um caminho muito importante que a gente não pode menospreciar, porque a gente olha sempre os holofotes grandes, né, das grandes capitais, e lá parece tudo funcionar bastante melhor. Mas a verdade é que se a gente vá um pouco mais lá fora, no Nordeste, no Norte, a gente tem um caminho a fazer que é imenso, que ele está 10 anos atrás do que a gente vê nas grandes capitais. Totalmente. O Brasil não é o que acontece só nas capitais, né? Esse movimento tem um fórum regional, né, que a gente faz, e ele é rotativo, cada hora a gente visita uma diferente cidade, né, das regiões Norte e Nordeste. E eu estou há 3 anos, né, nessa posição, e então já tive 3 edições diferentes desse fórum regional. E eu vou te dizer que o cenário das regiões Norte e Nordeste é tenebroso, né? E aí eu acho tenebroso no que eu digo, no aspecto de não existir em muitas das cidades, muitas das macro-regiões, não existir acesso básico às ações e serviços de saúde na área da oncologia. Para você ter ideia, tem uma lacuna assistencial tremenda, inclusive na parte de diagnóstico. Então, tem cidades, muitas das regiões Norte e Nordeste, que não têm serviço de patologia. Então, não conseguem fazer diagnóstico, tá? Então, essa é a realidade do Brasil. E aí, acho que para regiões tão desiguais e um cenário de imensa discrepância em termos de infraestrutura, recursos humanos e acesso, é importante que nós todos aqui, tanto profissionais de saúde como sociedade civil, indústria, também utilizemos esforços diferentes, né, para poder alcançar essas populações mais vulneráveis, né, onde o acesso é crítico e aí a gente está perdendo mulheres pelo caminho. Estamos nos deparando com desfechos que não são os melhores desfechos em saúde frente aos tratamentos que possuímos, né, sejam os tratamentos já existentes ou os inovadores que estão se juntando a esse rol de tratamentos. Então, por favor, doutora Pilar, finalmente quero te ouvir. Fala para a gente sobre o cenário dos tratamentos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui. Eu acho que essa é uma iniciativa excelente, e esse é um movimento que realmente pode contribuir muito para que a gente consiga avançar enquanto sociedade, né? O Brasil, como você mesmo disse, o Brasil é um país muito desigual, e ele é desigual, inclusive, dentro dos sistemas que existem dele, né? Nós temos o SUS, que hoje atende, acho que cerca de... Lógico, isso depende da região do país, mas entre 70% e 80% das pacientes com câncer são atendidas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ele é muito relevante e ele é desigual dentro do país. E mesmo o setor privado, a gente sabe que nós não tem nenhuma uniformidade, é completamente diferente, depende do convênio que você tem, depende do quanto você paga, e isso é o que vai te dar o acesso. Mas, agora, respondendo à sua pergunta, que é justamente como é que ficam as outras tecnologias, eu acho que a gente precisa entender, primeiro, aonde que a inovação está tendo benefício.
Nós tivemos benefícios importantes, né? A gente está falando aqui basicamente do câncer de colo de útero, do câncer de ovário e do câncer de endométrio, onde nessas 3 áreas, no câncer de endométrio e do câncer do colo do útero, a gente tem ganhos relevantes de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global, quer dizer, as pacientes vivem mais com a imunoterapia, e no câncer de ovário a gente tem aí os inibidores da PARP também trazendo um maior tempo de vida, uma maior possibilidade de cura para essas pacientes. Agora, a gente tem que ver, e aí é um dos problemas do nosso país, que esses tratamentos também, para você ter o máximo de benefício, você precisa de algumas premissas. Algumas delas são marcadores. Algumas delas são os marcadores, então aí depende a questão básica mesmo, então fazer a biópsia, ter acesso à histologia, ter acesso à imunistoquímica. No caso dos inibidores da PARP, o grupo que mais se beneficia são aqueles que dependem de testes genéticos que são mais sofisticados. Apesar de a gente saber que existe um benefício global, a gente tem um subgrupo que mais se beneficia, e isso é um limitante, porque num lugar onde você, às vezes, não tem patologia, você leva 1 mês para receber o diagnóstico básico de que é um câncer. 1 mês, porque você é muito gentil. Estou sendo otimista. Otimista. E aí a lâmina precisa vir para São Paulo, para vir para a imunistoquímica, para um laboratório centralizado, isso vai levar 2 ou 3 meses para voltar. Muitas vezes você perdeu o timing de indicar o melhor tratamento. Então, a gente está falando de uma questão que é uma questão estrutural mesmo, não só do diagnóstico precoce, né, como a Larissa já colocou aqui, mas também para que, uma vez sendo feita a suspeita e feito o diagnóstico, que ele possa ser feito rapidamente e chegue para esse paciente rapidamente também. Então, essa questão estrutural acho que tem que ser resolvida. Agora, uma questão que nós temos, eu acho que a gente tem que reconhecer, o custo é muito alto. A inovação traz um incremento de custos que não é irrelevante. A massa de pacientes, a gente está falando aí de quase 40 mil pacientes ano, que seriam potencialmente candidatas para drogas que têm um custo bastante elevado. Lógico, não são todas essas, já vou falar sobre isso. Então, aí a gente precisa, nesse sentido, principalmente olhando sustentabilidade do sistema, olhando o setor público, a gente conseguir definir muito bem qual que é o grupo de pacientes que vai se beneficiar. Nós já sabemos, pelos estudos clínicos, que pacientes com diagnóstico precoce não entram dentro desse grupo de pacientes que se beneficiam da inovação. Então, ainda existe papel para cirurgia, para radioterapia, para quimioterapia, mas esse papel só vai poder ser bem desempenhado se eu tiver uma estrutura que consiga fazer esse diagnóstico precoce. Então, a gente acaba... É o gato correndo atrás do... O cachorro correndo atrás do seu rabo, né? Se eu não faço o diagnóstico precoce, eu também acabo tendo uma demanda muito maior por tratamentos inovadores que vão trazer uma pressão muito alta de custo para o sistema. E acho que a outra coisa também, então, que a gente tem que pensar é realmente identificar, não só trabalhar na questão do custo, mas trabalhar também na identificação dos grupos que realmente se beneficiam, que têm a maior taxa de resposta, para que a gente possa fazer uma incorporação que seja progressiva, mas que ela privilegie, principalmente inicialmente, que a gente consiga privilegiar aonde nós vamos fazer muita diferença. Porque eu acho muito difícil, sendo realista, que o sistema consiga absorver todas as indicações que foram demonstradas nos estudos. Sendo muito realista, sendo bem... Eu não gostaria de falar isso. Eu gostaria de falar o oposto, mas, sendo pragmático, sendo realista, então, a gente tem que se debruçar sobre aonde nós vamos fazer muita diferença, batalhar por essa incorporação para onde nós vamos fazer muita diferença, tanto no SUS quanto no sistema privado, para que ele seja uniforme, né? Se tem uma coisa que o Sistema Único de Saúde, ele é fundamental para o país. Sem o Sistema Único de Saúde, acho que nós não sobreviveríamos, mas ele precisa ser mais equânime, porque, à medida que os anos estão avançando, a diferença
de acesso acaba sendo muito grande e a possibilidade de ter um desfecho menor vai caindo para as pessoas que estão dentro do SUS. E isso é uma coisa que é absolutamente injusta. Eu acho que a gente tem que trabalhar contra essa injustiça. Totalmente. Só para não esquecer de comentar, né? A gente já vive num contexto de inúmeros fatores externos promotores de desigualdade, sejam sociais, culturais, regionais, econômicos, não? O que não dá para tolerar e aceitar é que, dentro do próprio sistema de saúde, a gente fomente desigualdade e iniquidade, né? Agora, eu só não queria me debruçar sobre isso, sobre a questão da pesquisa, mas eu concordo com você. Aliás, eu concordo com os dois, né? A gente primeiro precisa trazer pesquisa para cá, né? Precisa trazer rapidamente e precisa trazer pesquisa para que nossa população seja representada dentro dos estudos. A gente tem uma população miscigenada, tem uma população diferente, então a gente precisa ter certeza de que aquilo que aconteceu no estudo que a população europeia foi maciçamente colocada, quer dizer, maciçamente brancos, caucasianos, europeus e norte-americanos, que ela vai ser efetiva também para a gente. Então, acho que isso é muito importante. Mas a gente também tem que enxergar a pesquisa com o cuidado que ela merece. Quando o paciente entra num estudo de pesquisa, a gente não sabe se ele vai ser realmente positivo. Às vezes, ele não é. Então, é muito importante que a gente tenha a pesquisa como objeto de investigação e para ter uma maior representatividade, mas colocando ela dentro do patamar dela, que é esse, né, que é o da investigação, para a gente saber onde é que a gente melhor deve alocar nossos recursos, onde a gente vai ter o melhor resultado para os nossos pacientes. Faz todo sentido, né? Eu acho que não só nós que temos o Sistema Único de Saúde, com as características que ele tem, e colocado no país como o nosso, mas em qualquer outro sistema de saúde. Esse deve ser o critério objetivo e de custo-benefício e efetividade e sustentabilidade, né? Bom, esgotei aqui meus comentários para fomentar o debate. Quero trazer as perguntas do público, tá? Recebemos algumas, eu vou direcionar, vamos ver se a gente consegue cumprir todas. Essa vem de Meiriane Costa, ela está presencialmente. Existe algum exame específico para a prevenção do câncer quando existe um número alto de pessoas com câncer na família? Não sendo exame preventivo, de rotina, outros exames. Eu acho que aqui ela deve estar mencionando exames, testes genéticos, né? Você pode comentar um pouquinho? Olha, quando a gente tem uma história muito forte na família de câncer, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é se não seria uma questão de hereditariedade, quer dizer, se essa família não tem um gene que está sendo passado de geração para geração, que aumenta o risco de câncer. Acho que essa é uma discussão importante, porque a gente consegue identificar não só os indivíduos, quando são portadores desses genes com alto risco de câncer, não só o indivíduo que está em maior risco, mas também definir medidas de redução de risco. Então, exames em idades que a gente não faria, porque normalmente esses cânceres aparecem numa idade mais nova do que a população em geral, e também todos os pacientes, todos os indivíduos dessa família que estão em risco, para que a gente possa reduzir o risco. Acho que um dos mais importantes é o BRCA1 e BRCA2, para câncer de mama e ovário. A gente tem a síndrome de Lynch, que aumenta o risco de câncer de endométrio, e a gente tem o Lifraumene também no Brasil, que é a mutação do P53, que aumenta um número enorme de cânceres, inclusive mama, ovário. Então, acho que essa é uma questão importante que ainda não foi abraçada pelo Sistema Único de Saúde, e acho que essa é uma batalha que a gente tem que travar também. Com certeza, é uma batalha boa, faz muito sentido, é super relevante. Eu tenho especial atenção para essa agenda. E, recentemente, descobri que a minha família é marcada por uma dessas síndromes que você citou, e isso me trouxe uma vontade muito grande de abrir espaço, ou pelo menos intensificar, né, o diálogo, a informação, a conversa sobre isso com toda a sociedade, não só com grupos de pacientes. Acho que é extremamente importante, a gente tem essa responsabilidade de levar informação e awareness, né, alertar as pessoas para a relevância quando há um cenário desse de potencial caso de hereditariedade, né? Patrick, essa vem direcionada para você. Olha, vem até nominal. Pergunta para o Patrick da GSK.
Patrick, como que a indústria pode auxiliar efetivamente, tá, na questão do acesso aos inibidores no âmbito do SUS? E quais as estratégias, as formas que você acha, né, que você, como farma e outras, né, navegando aí pelo mundo da farma, conversando com seus pares, né, como que vocês vislumbram um cenário para possibilitar, por exemplo, a negociação, né, com os tomadores de decisão, os gestores públicos no âmbito do SUS? Qual é o posicionamento da indústria com relação à questão do acesso nos países subdesenvolvidos? Como podemos enfrentar isso? Perfeito, muito obrigado. Excelente pergunta. E eu vou tentar cobrir a resposta de uma forma mais geral, porque acho que a gente vem vendo um apetite muito maior, especificamente das multinacionais, em realmente tentar poder garantir que em países em desenvolvimento, que ainda não têm diretamente, obviamente, acesso a todas essas inovações, em como abordar o tema, e principalmente com os pagadores grandes, como, por exemplo, o SUS aqui no Brasil, né? E daí surgem modelos diferentes, alguns que, obviamente, de alguma forma, permitem um pouco mais de transparência enquanto a custos, enquanto a quem paga quê e como que a gente consegue dividir a conta, né? Então, tem um pouco por esse lado, exemplos que já começaram e que estão, eu acho que nos ajudando a chegar provavelmente a uma solução um pouco mais final ao longo do tempo. Agora, isso é suficiente? Eu acho que não. Ainda acho que tem... Aí eu queria mencionar outra parte, que é outra tangente que também o Brasil está muito aberto, é, obviamente, a transferência de tecnologia, né, que vem sendo uma oportunidade. Uma oportunidade incrível. Acho que a gente tem exemplos muito bons aí, sim, onde funcionou, outros onde funcionou menos, mas se a gente vê no âmbito de vacinas, por exemplo, temos histórias de sucesso incríveis, onde desde o início, e no caso da GSK, tem histórias que começaram em 1985 e que hoje em dia essas vacinas estão totalmente incorporadas, produzidas aqui no país, e obviamente o custo ao longo desses 10, 15 anos de transferência é o menor do mundo, né? E você consegue reproduzir isso aqui. Então, como levar isso para as novas tecnologias? Na verdade, essa é a grande pergunta. Como a gente consegue ter esse diálogo antecipadamente com o governo, onde, quando a gente entra na fase de desenvolvimento de um novo remédio, a gente já conseguiria pensar num plano desses. E existe isso em várias outras partes do mundo, né? Eu tive a oportunidade de aprender muito quando eu estive na Suécia. Cada ano, na Suécia, toda a indústria tem uma reunião anual com o governo para apresentar o pipeline, para explicar o que vem, quais são os custos e para ver até onde a gente vai conseguir enxergar um ponto intermediário que seja bom, obviamente, para o sistema, aceitável para a indústria e excelente para os pacientes. E isso funciona há muito tempo lá. Claro que eles têm muitos dados para isso, né? Tem um levantamento de dados que ajuda a ter um histórico, o que a gente está criando no Brasil já também. Então, ainda falta um pouco, mas acho que a gente tem vários elementos que vão nos levar a, se Deus quiser, poder pensar que as próximas inovações, aquelas que estão por chegar daqui a 2, 3, 4 anos, a gente consiga já ter um plano hoje. E um plano já acordado, de alguma forma antecipada, para que o estudo clínico aconteça de forma mais imediata e que depois tenha uma continuidade para que o paciente possa seguir o tratamento, ou via SUS ou via privado. Acho que são duas oportunidades que a gente poderia ver até para dividir a conta entre os dois pagadores. Entre os participantes, Olha, se você conseguir essa agenda, você me chama. Eu vou precisar de sua ajuda. Ah, é o contrário? Temos que fazer juntos, temos que fazer juntos. Você consegue essa agenda aí que eu quero estar nela, porque é o meu sonho, né? Não só como profissional de saúde, mas agora representando o movimento e a sociedade civil organizada, né? A minha própria entidade. É o nosso sonho poder ter mais proximidade e um diálogo aberto sobre as inovações, né? O pipeline de desenvolvimento. Bom, uma perguntinha agora para as oncologistas do nosso painel. O que vocês pensam, né, sobre a acessibilidade de rastreamento e prevenção de doenças por métodos moleculares, né? Por exemplo, utilizando a técnica de autocoleta de material biológico ainda não regulado pela Anvisa, principalmente para mulheres, por exemplo, que estão em áreas de difícil acesso, áreas remotas, e mulheres de grupos populacionais vulneráveis. O que vocês acham? Essa pergunta vem do Marco Zonta.
Bom, eu acho que, só contextualizando, né, o que o Marcos está se referindo é que, mais recentemente, a gente teve uma determinação, uma incorporação num teste molecular, que é a pesquisa do HPV-DNA, no Papa Nicolau, em que a gente consegue identificar se aquela paciente apresenta um vírus e também se esse vírus ele é de alto risco ou de baixo risco. Isso ajuda a estratificar a paciente, se ela deve repetir o Papa Nicolau mais precocemente ou não, e como isso deve ser feito. Isso já tem sido utilizado no sistema privado, né? Não me recordo aqui de cabeça de ter tido alguma dificuldade com algum plano de saúde. E no sistema público, infelizmente, isso ainda não, até onde meu conhecimento ainda não tem previsão de incorporação, né? Então, isso vai ter uma relevância importante, porque, além da gente estratificar a paciente, a gente vai conseguir identificar. Mas eu acho que aquilo que a Pilar estava comentando no início, é importante a gente destacar que o básico, simples, ele também funciona, e ele funcionou por anos, né? Ou seja, a paciente ser bem avaliada, receber um bom atendimento, ter um acompanhamento adequado e um Papa Nicolau bem realizado, que muitas vezes acaba que ele não é satisfatório a sua amostra, ou ele vem inconclusivo, ou ainda ninguém checa esse resultado, também é um problema. Então, é importante a gente lembrar que o que a gente tem hoje ele é eficaz, ele não é ruim, né? Então, essa questão educacional de quem está na linha de frente, ter esse cuidado, também levar informação para a sua população, a paciente se conhecer, não está normal, eu fui, ninguém me deu resposta, o que aconteceu com esse exame é tão importante quanto. Com relação à incorporação do HPV-DNA, eu acho que isso ainda é algo que a gente vai ter que batalhar para que seja de amplo acesso. Não sabemos ainda como isso vai ser, mas é algo que tem sido trazido cada vez mais pelas sociedades médicas para junto das discussões de políticas públicas. E também, não só de chegar a ter esse acesso, mas também que essa incorporação seja rápida, né? Porque muitas vezes a gente tem aprovação de todas essas tecnologias que a gente falou, mas de um tempo muito longo para que isso se torne realidade, né? Então, isso também é outra coisa que a gente vai ter que... Incorporação que faz aniversário. Exato. Sabe? Faz 5 anos de aniversário, 10 anos de aniversário, e não é disponibilizado. É isso. Por favor, doutora Pilar. Eu acho que foi espero que não seja uma dessas incorporações de aniversário, mas eu acho que foi um grande avanço essa incorporação. Eu particularmente, sou uma grande entusiasta dessa metodologia. Então, porque quando você você identifica a mulher que tem um alto risco para ter câncer de mama pelo DNA do HPV, porque a gente sabe que mais de 90% dos cânceres de mama, ou quase 100%, são relacionados ao HPV de alto risco, eu consigo reduzir muito o número de mulheres que eu vou precisar acompanhar muito de perto durante 5 anos. Então, isso pode otimizar o sistema. Então, acho que a ministra Anísia ter colocado essa como uma política de saúde, como uma política estratégica de saúde, é muito importante, porque vai fazer com que a gente avance no futuro. Não é fácil, você tem que qualificar a rede, porque você tem que mudar a sistemática de coleta de um Papa Nicolau simples para um Papa Nicolau que é para uma coleta que é feita em meio líquido. Então, para isso a gente precisa trazer uma tecnologia que não está aí, mas junto com essa política também tem um teste de HPV de DNA que foi desenvolvido pelo grupo que está centrado lá em Recife, né, num projeto financiado pelo Ministério e pela OPAS. Então, vai ter um teste nacional de baixíssimo custo, então isso viabiliza muito a incorporação da metodologia. E acho que uma das coisas muito bacanas desse teste é justamente essa questão da autocoleta, porque isso dá autonomia para a mulher. Se ela estiver num lugar muito distante do material, ela vai colher com uma escovinha, né, com um cotonete. A metodologia é simples, ela não precisa ir ao posto de saúde para isso. Então, pode ser feito em qualquer horário. Você consegue vencer barreiras. Pode aumentar a adesão, né? Aumentar a adesão, porque vai vencer barreiras morais, vencer barreiras de vergonha, de medo.
questões culturais importantes. Então, e com um teste que tem muita qualidade, que foi testado em vários países, desenvolvidos e não desenvolvidos. A gente tem até alguns estudos do Brasil, né? Tem um na região norte e outro em Campinas, mostrando até que é custo-efetivo. Então, eu sou uma grande entusiasta e eu espero realmente que haja um esforço gigantesco para que a gente incorpore e, junto com a vacina, que a gente consiga fazer com que câncer de colo de útero seja uma doença do passado, né? Que no futuro nossos jovens médicos não conheçam mais o câncer de colo de útero. Né? É possível, né, gente? Lembrando, é um câncer prevenível, evitável, curável. Né? Tem duas perguntinhas aqui que eu vou juntar. Emanuele e Isabel, se vocês me permitem, vou juntar. Então, diz assim, ó, como que está o processo de implantação, acho que é de incorporação, no âmbito do SUS, da imunoterapia? E a outra é, tá bom, temos esse cenário, o que o Ministério da Saúde, então, tem que fazer para ampliar as opções de tratamento para os cânceres ginecológicos? Quem se atreve? Nossa, foi uma pergunta intimidadora. Quem se atreve? Perla, vai, Perla. Eu acho que eu me atrevo a responder uma parte. Tá bom, a gente te ajuda. Pensando um pouco em tecnologias, né, em acesso à tecnologia. Eu acho que a gente precisa pensar que, hoje em dia, a gente tem poucas. Incorporada, a gente, para câncer de ovário, se eu não me engano, a gente tem uma tecnologia incorporada pela Conitec, que ainda não está disponível. Está em processo agora de análise de outra tecnologia para ovário. Inclusive, deve abrir em breve a consulta pública, talvez, enquanto eu estou falando aqui, talvez a consulta pública já abriu. Mas eu acho que a gente precisa tentar olhar para os cânceres ginecológicos de forma mais ampla. Eu acho que a gente começou a falar muito mais recentemente de câncer de ovário, isso é uma super vitória. A gente fala de câncer de colo de útero, mas tem muitos cânceres que ainda são invisíveis. A gente não tem, em termos de diretrizes diagnósticas e terapêuticas, as DDTs, a gente só tem para câncer de ovário. A gente não tem para nenhum outro tipo de câncer ginecológico. Então, eu acho que tem esse vazio também. A gente precisa olhar para as tecnologias e a gente precisa olhar para diretrizes que a gente só tem para ovário hoje em dia. A gente precisa aprofundar esse tema e a gente precisa olhar para câncer ginecológico com mais cuidado. Isso precisa ser priorizado e eu acho que já falamos em vários momentos aqui nessa mesa de um estigma social. E eu acho que de um estigma num viés de pesquisa, eu acho que muitas vezes a dor das mulheres é invisibilizada. Então, acho que a gente precisa começar por isso, a gente precisa começar falando disso, começar a levantar e olhar para esses vazios assistenciais que a gente tem hoje. É verdade. Te ouvindo falar, muito bem colocado, né? Ainda tem um caminho, ou lacunas pelo caminho a serem preenchidas, né? Quando a gente fala de incorporação. Não sei se alguém quer agregar mais algum comentário. Eu não tenho resposta, é claro que não. Mas se tivesse, doutora Pilar, a senhora não estaria aqui. É um esforço conjunto. Eu acho que é um esforço, lógico, esforço da sociedade, conhecendo o que ela precisa. Mas acho que é um esforço conjunto que tem que envolver médicos, pacientes, o provedor do produto, né? E o Ministério não tem saída, né? Porque você precisa achar o ponto de equilíbrio. Eu acho que é um esforço conjunto para achar quem mais se beneficia, dar os recursos para que você consiga identificar esses pacientes, né? Criar as condições e fazer e negociar, né? Negociar preço, porque transferência de tecnologia eu acho que a gente vai muito bem mesmo, mas é um negócio que demora, né? Você vai levar 10 anos para conseguir desenvolver uma tecnologia complexa como um anticorpo monoclonal, né? Então a gente sabe que esse é o futuro, né? Qualifica o país até para produzir, mas leva tempo. Então acho que tem que sentar não tem jeito, né? Tem que sentar todo mundo na mesa e definir estratégias para incorporação que podem, inclusive, vir junto com estratégias inovadoras de pagamento, né? Eu acho que essa é uma discussão que está colocada na mesa. Eu não desisti, não acho que
que a gente vai deixar de ter, mas acho que a gente tem que construir esse caminho rapidamente, né? Tem que sentar os 4 na mesa. Aceleração, essa é a minha palavra. Para conseguir chegar lá para quem realmente precisa. É verdade. É como tudo na vida tem que ter indicação precisa, né? Pois não, Patrick? Não, eu iria agregar só... Já tem outro tema para essa agenda, que a gente Sim. nunca fala muito, que é a desincorporação. E quando a gente pensa na sustentabilidade, eu concordo plenamente com o que vocês colocaram aqui, que não dá só para sonhar que o sistema vai poder realmente continuar incorporando todas essas inovações e tecnologias. Agora, essa conversa da desincorporação, a gente precisa acelerar ela também. E de verdade, aí novamente é em conjunto, porque isso tem que vir até para ajudar realmente o sistema. E isso eu acho que tanto no âmbito público como privado. E no Brasil isso faz muita falta. Então, não é colocar de lado o outro problema, que eu acho que ele tem que ser atacado, mas é agregar essa conversa também à agenda. Importante. Eu já me coloco aqui à disposição, através dos grupos de trabalho do movimento TJCC. Eu acho que aí cabem até discussões intersetoriais dentro desses grupos. Pelo menos 3 grupos de trabalho do TJCC poderiam fomentar esse debate, e a gente pode construir essa agenda, inclusive pública, para falar. É verdade, a gente fala muito pouco, né, desse tema, e existem poucos espaços de oportunidades, porque tem tanta ansiedade e pressão, né, e uma agenda positiva para a incorporação de tecnologia, que a gente não fala da desincorporação, né? E dos benefícios ou impactos que ela pode ter sobre o sistema também. Bom, ainda dá tempo para um pouco mais de, acho que 2 perguntas, e aí a gente conclui com chave de ouro. Só um instantinho. Eu não entendi se é um comentário ou uma pergunta, mas vou fazer em forma de pergunta. A Vanessa diz assim: por que alguns municípios fazem vacinação do HPV apenas quando a mulher tem diagnóstico de NIC3? Isso muda de estado para estado. Por que é assim? É verdade isso? Vocês já viram? Acontece? Onde acontece? Eu confesso que eu não vi essa demanda de apenas para pacientes NIC3, né? A vacinação ela tem indicação ampla em todo o Brasil, conforme o Ministério da Saúde, para adolescentes de 9 a 14 anos. A gente tem também aí para pacientes que têm imunossupressão ou ainda familiares que convivem com paciente imunossupresso, pacientes que apresentam imunossupresso aí pode ser tanto por câncer quanto por transplante. É importante lembrar também dessa questão do abuso sexual que foi recentemente, e também das pacientes com portadoras do vírus HIV. Então, acredito que não tenha uma restrição única. Eu acho que o que pode ter acontecido, às vezes, é a desinformação, que é a nossa maior dificuldade para essas pacientes. Quando isso acontece, já aconteceu comigo, uma paciente minha, jovem, que ela não chegava a ter neoplasia, mas que tinha um NIC, eu fiz a cartinha, sabe, escrevendo, explicando o porquê, tudo, me colocando à disposição, botei até meu telefone, me liga, qualquer coisa, porque, né, e com a cartinha deu certo. Então, eu realmente nunca tinha visto assim essa limitação. Fica aí a informação para que você tenha certeza, Vanessa, que isso não procede, e reclame lá no centro de saúde, onde você vá, se for o caso. Não para de chegar a pergunta. Chegou mais uma aqui, ó. Interessante. Eu acho que é uma oportunidade para a gente fechar aqui, falando um pouquinho mais de câncer de ovário e de trompa, né? Então, a Nádia, que está presencialmente, também pergunta quais as manifestações desses tipos de cânceres, né? Sinais e sintomas, imagino que você queira saber. Acho que é uma oportunidade da gente esclarecer. Bom, câncer de ovário, globalmente, ele é diagnosticado de maneira muito tardia, infelizmente, porque é uma doença extremamente silenciosa. Silenciosa porque a gente não tem nenhum exame de rastreamento. A gente falou muito aqui sobre Papa Nicolau, incorporação do HPV-DNA, mas no câncer de ovário a gente não tem um teste específico, não existe fazer ultrassom transvaginal de rotina para evitar ou descobrir precocemente um câncer de ovário. Então, o que a gente tem de sintomas são
empachamento, que é aquela sensação da barriga estar estufada, alguma mudança no teu hábito alimentar, você não está conseguindo se alimentar direito, ou apresenta o que a gente chama de perda de apetite, ou ainda alguma mudança do teu trato gastrointestinal, da funcionalidade, começou a apresentar alguma alteração também no hábito urinário, algum desconforto pélvico, aumento do volume abdominal, que é o que a gente chama de ascite. Então, a pessoa começa a ter um aumento da barriga, do volume da barriga, e vai procurar o médico, e descobre que tem líquido. Ou inchaço nas pernas, quando isso já está mais proeminente. É raro ter algum sintoma relacionado a sangramento. Sangramento, geralmente, a gente está correlacionando com câncer de útero, ou de colo de útero, ou vagina, ou vulva. E ainda, em casos mais severos, as pacientes, por conta dessa questão do acúmulo de líquido, podem apresentar dispneia, falta de ar, tosse, algum desconforto maior, até mesmo chegando às costas. Então, vocês conseguem ver que é muito amplo. E esse é o motivo de um diagnóstico tão tardio, porque a paciente acaba passando no gastro, acaba passando no clínico geral, passa no ortopedista, porque está com dor nas costas, e ninguém faz o diagnóstico preciso do câncer de ovário. Então, e lembrando, não é só ovário e tubas, a gente considera ovário, tubas e peritônio, né, para essas pacientes, e uma vez portadoras, a gente traz elas como candidatas a todas essas medidas que a gente falou ao longo do nosso debate. Pois não, Sheila. Só para complementar o que a doutora Larissa falou, no meu caso, né, que eu sou paciente de câncer de ovário, eu tive um desconforto durante a relação sexual. E por isso que é importante nós, mulheres, né, também conhecermos o nosso corpo. Então, eu comecei a sentir um desconforto durante a relação sexual. Eu fui no ginecologista, ele até me indagou se eu estava tendo relações sexuais com alguém de diferente, que poderia justificar, e eu falei para ele que não, que tinha alguma coisa que não estava certa, tinha alguma coisa que não estava acontecendo como sempre aconteceu. E depois desse meu relato, que ele pediu transvaginal, que aí eu fiz ressonância, e aí começou a fazer uma investigação maior e até chegar ao diagnóstico. Então, por isso que às vezes é importante nós também, como pessoas, como pacientes, questionar, informar, indagar, ir atrás, e porque o diagnóstico, quanto antes, melhor, né? Mais chance de ter de sucesso. Então, comigo foi assim que aconteceu. Só uma coisa que é importante Sim. também com relação ao câncer de ovário é que cerca de 20%, um pouquinho menos que 20% das pacientes, elas têm um câncer de ovário relacionado à hereditariedade. Então, e aí isso faz toda a diferença, porque se a gente consegue identificar essas famílias que mutação de BRCA1, BRCA2 ou mesmo da síndrome de Lynch, que tem um risco alto de câncer de ovário, você pode fazer não existe exame preventivo, né? Não existe exame de rastreamento. Então, depois de você ter filhos, depois de você constituir a sua prole, a gente pode fazer a cirurgia para a retirada do ovário, e isso aumenta a expectativa de vida dessas mulheres, porque é um câncer bastante atenção, raro. tem indicação precisa. Tem né? não, sim, São só casos, nesses quadros. Então, nesse ponto, a questão do aconselhamento genético é muito importante. Muito bem lembrado. Bom, eu gostaria de deixar aberto para considerações finais dos palestrantes. A gente está finalizando o nosso painel, temos ainda 5 minutinhos. Fiquei pensando o que eu poderia perguntar para instigá-los a deixar palavras de ânimo, né, e de esperança aqui no final. Então, vou deixar a seguinte questão: qual o futuro, né, para as pessoas que são acometidas dos cânceres ginecológicos? Qual é o futuro do ponto de vista do acesso, das terapêuticas, dos novos desenvolvimentos? Qual é para vocês o futuro dos cânceres ginecológicos aqui no nosso país? Fiquem à vontade. Quem quiser deixar uma palavra final para quem nos assiste. Patrick, por favor. Eu vou começar falando de um diálogo reforçado e unir esforços para ações tangíveis. Ou seja, saindo daqui, pensando um pouco no que a gente conversou aqui, o que vai mudar, o que a gente pode fazer como indústria para provocar mais esse diálogo e para a gente, obviamente, pedir apoio, né, do resto do grupo aqui, para levar 1 ou 2 temas para frente. Isso que eu convido aqui. Propostas concretas, sim, né? propostas mais trabalhar. concretas, sim. Tá bom, já entendi que você está me dando uma tarefa dessa agenda.
conjunta. Já entendi, Patrick. Perla, Sheila. Eu acho que eu tenho uma esperança, talvez. Qual é a sua esperança? Eu gostaria muito que a gente conseguisse organizar a rede de saúde, pensando em futuro, pensando em acesso, pensando em redução de desigualdade. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir organizar os serviços que já existem, porque a gente tem um sistema muito poderoso, a gente tem um sistema que ele é muito potente, ele não está organizado. Então, eu adoraria que a gente conseguisse organizar o sistema para que as mulheres do Norte e Nordeste consigam receber a vacina, consigam fazer o Papa Nicolau, que o que está incorporado chegue para todo mundo e que a gente consiga incorporar as coisas novas que estão chegando também. É uma questão de equidade e de justiça social, né, Perla? Com certeza. Adorei a sua esperança, né? A sua visão de futuro. Totalmente factível, né? Sheila, quer deixar um recadinho final para quem nos assiste? Sim, eu também concordo com ela, também tenho muita esperança, tenho esperança de que todas as pessoas possam ter um tratamento digno, justo, né? Minha mãe está aqui, eu tenho marido, eu tenho... Cadê sua mãe? Está aqui, ó. Gente, Essa loirona. jovem! Que bom que você está na plateia, prestigiando sua filha e o debate. Seja bem-vinda. Muito bem. E que eu falo com toda segurança, né? Eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas minha mãe, minha família, meus amigos, eles sabem que eu vou morrer quando chegar a minha hora. Mas não porque eu não tive o atendimento, não porque faltou medicamento, não porque faltou médico. E é isso que eu desejo para todas as pessoas, que vocês também possam ter essa tranquilidade de saber que foi feito tudo, porque é o que nós merecemos. E vocês não estão sozinhos. Se precisar, estou aqui. Muito bem. Larissa e doutora Pilar, depois. Eu acho que eu partilho das expectativas dos colegas aqui de mesa, mas eu também acredito que esse movimento TJTC acaba trazendo muita voz, não apenas para pacientes, para médicos, para farma, mas também para uma sociedade como um todo, né? E com essa voz possivelmente vai ecoar lá no Ministério da Saúde, né? E vai trazer os olhos deles para essa necessidade que a gente tem, não só nos tumores ginecológicos, né? A gente sabe que para todos os outros, para tudo que a gente está debatendo aqui, e que esse awareness, né, ele se mantém ativo ao longo de todo o período, não apenas agora, né, que a gente consiga fazer luz, barulho, né? A gente consegue, sim. Quando não vai naturalmente ecoando, a gente vai lá em Brasília. Por isso que tem o tal do advocacy, né? E o trabalho das políticas públicas. Pilar. Bom, eu acho que o nosso futuro é muito bom. Ufa! Ou ele pode ser muito bom. Eu tenho algumas décadas de medicina e a gente tem que reconhecer que, desde que eu me formei até agora, o sistema ficou melhor, ele não ficou pior. Ele é um sistema que vem amadurecendo e a gente tem tido e com a sociedade atuando junto e tentando contribuir, ajudando a pressionar e a trazer o que é importante para o sistema, você consegue trazer um diálogo mais profícuo, um diálogo mais igual e caminhar mais rapidamente para essa situação que diminua a desigualdade na saúde. Então, eu acho que a gente tem todas as condições para melhorar muito e para ter um futuro muito melhor do que nós temos hoje. Então, eu tenho toda a esperança disso. Eu concordo, e esse é o momento. Temos uma janela de oportunidade com a nova política nacional de prevenção e controle do câncer. Bom, eu também quero falar meu desejo. Meu desejo de futuro é que nenhuma mulher tenha a vida impactada ou tirada, perdida, né, por um câncer ginecológico que não fosse diagnosticado no momento certo, precocemente, e por falta de acesso ao tratamento adequado, seja ele conservador ou inovador. Porque a inovação está aqui para contribuir, né? E para acelerar, ajudar a chegarmos em desfechos, resultados de saúde adequados, né? Eu perdi uma tia, por parte de mãe, de câncer de ovário. Ela não teve nenhuma oportunidade. E quando descobriu-se, né, depois de muito tempo,
o diagnóstico foi confirmado, ela também não teve oportunidade de acesso a nenhum tratamento que pudesse, naquela ocasião, fazer a diferença e salvar a sua vida. Ela morava no Rio de Janeiro. Vocês conhecem o Rio de Janeiro? Uma grande capital, né, do país. Ela não estava lá no interior do Norte nem do Nordeste. Então, temos desafios no Brasil inteiro, não só nas regiões mais vulneráveis, né, mas aqui, bem pertinho da gente. Eu quero agradecer a todos os convidados que ficaram conosco, vocês que estão presencialmente, muito, muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, pelo engajamento, obrigado quem está em casa. E quem não conseguiu assistir depois, pode assistir inteiramente. Quem quiser compartilhar, né, para os amigos, para outras mulheres, façam isso. Os materiais vão ficar, todos os painéis vão ficar disponíveis no nosso canal do TJCC, nas redes sociais e no YouTube. Aproveita o momento do intervalo agora. Eu convido vocês para irem lá fora, conhecer as nossas áreas, nossos estandes, as outras atividades que estão acontecendo, participar das interações do Congresso. E a gente se vê no próximo painel. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os meus palestrantes. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.